Olá, meu nome é Gabriela Rangel, advogada e mestre em Direito. No episódio de hoje receberemos o advogado e sócio do Silva & Silva Advogados, Kim Augusto Zanoni, que abordará a temática MP 899, medida provisória do contribuinte legal. Bem-vindo a esse podcast, Dr. Kim. Bom dia, doutora Gabriela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Dr. Kim, poderia nos explicar o que é a medida provisória 899, chamada MP do contribuinte legal, e o que ela veio mudar na transação tributária? Então, muito tem se falado nas últimas semanas nos veículos de comunicação sobre a medida provisória 899, também que ficou conhecida como MP do contribuinte legal e que regulamentou a transação tributária. A transação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional desde 1964 e que nunca tinha sido regulamentada pelo governo federal. Então, o que diz o Código Tributário Nacional sobre a transação tributária? Que a lei ordinária pode regulamentar a transação para que tanto fisco como contribuinte possam fazer uma espécie de acordo para, colocar fim ao litígio mediante uma redução no valor da dívida e para que, claro, condicionada ao pagamento pelo contribuinte. E nesse sentido, a medida provisória 899 regulamentou isso, trouxe as condições, quais são as hipóteses, quais são os casos que pode acontecer a transação tributária. E na prática é uma medida que vem atender uma dupla finalidade, né? Primeiro, permitir que os contribuintes regularizem a situação mediante um desconto na sua dívida e ao mesmo tempo colocar dinheiro que vem de como se fosse um dinheiro irrecuperável no caixa da União e reduzir, claro, o número de ações judiciais, o número de litígios. Quem pode aderir à transação tributária e quais tipos de dívidas podem ser negociadas? Todos os contribuintes, pessoa física ou jurídica, podem negociar com a União a partir da transação tributária. Todos os tipos de dívidas de créditos vencidos perante a União podem ser negociados, incluindo os débitos com autarquias, estejam eles judicializados ou não, estejam eles em dívida ativa ou não. Então, Dr. Kim, qual é a condição? Qual é o desconto que os contribuintes têm direito? A transação tributária é como se fosse um acordo. E por isso ela deve ser formalizada caso a caso, em cada caso específico, um pouco diferente do antigo refis, né? O refis que aconteceu nos últimos governos, em que os contribuintes tinham condições fixas. A legislação ela permite que a Fazenda conceda um desconto variável no crédito tributário, e esse desconto ele atinge exclusivamente as multas e os juros, estando limitado a 50% do valor total da dívida. Então, se a empresa tiver uma dívida mais antiga, que tem valores maiores de juros ou que tem valores mais representativos do total a título de multa, ela pode ter um desconto maior, contanto que ele não ultrapasse o valor total da dívida. Se for uma dívida recente, com uma multa de mora, com poucos juros, esse desconto não chega a 50% do valor da dívida. Para a microempresa, empresa de pequeno porte e pessoa física, a legislação permite um desconto maior, de até 70% do valor total da dívida, também limitado exclusivamente a multas e juros. E uma outra condição que foi permitida agora pela MP do contribuinte legal é também o parcelamento do saldo devedor, depois desse desconto, que os contribuintes podem pagar em até 84 meses, e no caso de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, em até 100 parcelas. E é claro, existem outras condições e características e disposições específicas. Essa é uma legislação que é bastante extensa, ela prevê bastante hipóteses e exceções ali, mas que por conta do nosso prazo aqui nós não vamos abordar. Mas basicamente essas são as condições gerais da transação tributária. Existe alguma penalidade no caso de rescisão da transação tributária? Existe sim, no caso de inadimplência do parcelamento, a dívida ela retorna sem desconto, com a característica de que a empresa, nesse caso, ela já desistiu das ações judiciais, das discussões que haviam na esfera judicial. Então, na hipótese de adesão à transação tributária, é muito importante que isso faça parte de um planejamento e, claro, o fluxo para pagamento disso já esteja de uma certa forma garantido para evitar, claro, o prejuízo para a empresa que vai desistir das ações judiciais para poder aderir à transação tributária. A transação tributária tem reflexo na esfera criminal? Sim. Caso o contribuinte esteja respondendo por ação penal pelo crime de sonegação fiscal da Lei 8.137,
a medida provisória prevê, sim, a possibilidade de suspensão condicional do processo, no caso de adesão à transação tributária. Então, ela tem, sim, reflexos na esfera criminal. Existe alguma vedação em relação ao tipo do crédito que pode ser incluído na transação tributária? Sim, existem diversas vedações, mas uma delas é bastante importante e que tem sido objeto de muito questionamento, que é em relação às multas agravadas. Nesse caso, a medida provisória 899 veda a inclusão das multas agravadas, que são as multas dobradas ou triplicadas, no caso de dolo, fraude ou simulação apurada pela fiscalização. E esse tipo de situação, esse tipo de multa não pode ser objeto de desconto na transação tributária. Então é uma vedação bastante expressiva, bastante significativa e que claro, atinge muitos, acaba tirando de muitos contribuintes a possibilidade de adesão à transação tributária. Dr. Kim, obrigada pelas suas considerações e pela contribuição intelectual a esse podcast. Espero que participe mais vezes. Doutora Gabriela, muito obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Obrigada, caros ouvintes. Espero que tenham gostado do nosso podcast de hoje. Para eventuais dúvidas, entre em contato nas nossas redes sociais. Abraço.